Boa noite. Muito bom, mais uma vez, estar aqui com vocês. E estão empolgados para o nosso Catarse? Todo mundo está inscrito aí? Quem está inscrito aí já? Nossa, olha aí, quase todo mundo, que massa. Vai ser muito massa, muito irado. E queria dar uma leve recapitulada aí com vocês, o que a gente tem vivido esses dias, nessa série, né? Semana passada, o pastor Taveira trouxe a história de Caim e Abel, né? Queria dizer, pastor, que você cometeu uma heresia muito grande na semana passada. Teve uma frase do Senhor Madruga. Se você sabe o que eu estou falando, foi um crime, cara, uma heresia. O pastor Taveira falou que a frase do seu Madruga era: a inveja nunca é plena, mata a alma e envenena, e na verdade é a vingança. Pastor, eu me senti na obrigação de trazer a realidade do texto, das escrituras do Senhor Madruga. Mas não deixa o resto que ele falou, valeu a pena, foi massa, foi abençoador, mas essa parte eu tinha que trazer, né? Eu tinha que trazer a verdade. Eu me vinguei e trouxe a realidade das coisas. Mas enfim, foi falado também sobre o problema da inveja, né? A inveja realmente é algo que nos corrói, é algo que vai nos matando por dentro. E isso é errado. A inveja, ela existe pelo fato da gente querer se comparar sempre com as pessoas, querer ser melhor do que as pessoas, mas a gente precisa buscar a nossa identidade no Senhor e não na comparação, no que os outros têm. Então, também a gente descobriu que Deus não se importa com a quantidade ou o valor material. Ele se importa mais com o nosso coração, né? Que o sacrifício de Caim não foi um sacrifício com todo o seu coração, com toda a sua vontade, diferente de Abel, que deu o melhor de si. Então, pare de se comparar com as pessoas, busque a Deus, busque uma identidade no Senhor, que é isso que Ele quer falar contigo, é isso que Ele quer transformar o teu coração e a tua vida. E vamos para frente. Hoje vou falar sobre outra história muito conhecida. Mas antes eu queria fazer um desafio aqui. Se tem alguém corajoso ou uma moça corajosa, eu queria fazer uma pergunta e quem quiser responder vai ganhar um prêmio. O Rafa vai fazer um tour em Biguaçu, com quem acertar essa pergunta. Quantos animais Moisés colocou na arca? Se levanta e fala. Você ganhou um tour em Biguaçu com o Rafa. É isso, galera. Não foi Moisés, foi Noé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema do episódio de hoje é: os animaizinhos subiram de 2 em 2. Eu não sei se vocês pegaram a referência, né? Porque talvez muitos aqui não tenham escutado essa clássica música, né? Quem já escutou a música dos animaizinhos subiram? Só os velhos daqui, né? Então não funcionou. Tarefa de casa, coloque: os animaizinhos subiram de 2 em 2. Vai ser uma experiência muito marcante na vida de vocês. Resumão. Tem muito texto, então, para resumir aqui o que aconteceu. Depois do pecado, né, que veio à terra através de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, isso foi gerando coisas ruins nas pessoas, né? O pecado ele gerou a morte, ele gerou o afastamento de Deus, e com isso também Caim, né? A gente viu que Caim matou seu irmão por inveja, pelo fato de Abel ter sido aceito por Deus, o sacrifício de Abel ter sido aceito por Deus e o de Caim não. Então, com isso, a humanidade foi sendo corrompida. E Deus, ele
ele percebe que essa corrupção, percebe como a humanidade tem sido perversa, e ele encontra em uma pessoa, que é Noé, alguém que é justo, né? Uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. E ele fala para Noé, Noé, seguinte, essa geração, essa humanidade é uma humanidade perversa, uma humanidade que me desagrada, e a única pessoa que eu encontrei aqui que é justa, que é íntegra, é você. Então, faz o seguinte, constrói uma arca, que é um barco muito gigante, porque vai rolar uma chuvarada. Eu vou inundar a terra e vou acabar com tudo, com todos os animais, com todas as pessoas. Então, tu constrói essa arca, coloca um casal de todos os animais dentro dessa arca, vai com tua esposa, teus filhos, as esposas dos teus filhos, e entra nessa arca, porque eu vou destruir a terra e junto com ela toda a humanidade, todos os seres vivos que vão estar fora da arca. E é isso que acontece. Noé começa a construir o barquinho, né? Vai lá, madeirinha, tal, passa um tempo ralando, constrói a parada, e Deus manda o dilúvio, a chuva. E começa a chover, que nem uns meses atrás chovia todo dia, não aguentava mais, queria ver o sol e não aparecia. Mas choveu e a terra inundou e tudo se acabou, né? Todos os animais morreram, todas as pessoas que não estavam na arca morreram. E passou muito tempo e Deus começou a secar, né, aquela água toda. Toda a água começou a secar e Noé, a sua família e os animais saíram da arca. E quando Noé saiu da arca, ele fez um sacrifício a Deus, consagrou aquela oferta a Deus, e Deus se agradou daquilo que ele fez e fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança com a humanidade de que, a partir de então, por mais que a humanidade continuasse corrompida, ele nunca mais iria destruir a terra, nunca mais iria destruir a humanidade por amor a todos nós. Então esse é o resumão, né, para todo mundo ficar por dentro da história, mas eu queria pontuar algumas coisas aos poucos aqui, vamos conversando. A primeira coisa que fala que é a corrupção da raça humana. Lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Se você se perder um pouco aí, eu fui pulando alguns versículos para poder resumir a história. Mas como eu já falei, né, a história da humanidade pecaminosa, ela vem lá de Adão e Eva, passa por Caim e Abel e chega aos tempos de Moisés. E no versículo 6 tem uma frase, né, que diz que Deus se arrependeu. Né? E eu queria rapidamente dar uma explicação sobre isso, porque você pode pensar, poxa, mas como assim Deus se arrependeu? Deus não sabe de todas as coisas? Será que Deus foi pego de surpresa? Ali ele criou a humanidade para ser uma humanidade maravilhosa, mas ele se surpreendeu com sua criação falha? Então existe algo chamado antropopatismo. Isso quer dizer que é uma linguagem humana, uma forma das pessoas transmitirem alguns conceitos que a gente possa entender, né?
Da mesma forma, o antropomorfismo, né? Quando se fala, Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus e tal. Então, não quer dizer que Deus, na verdade, se arrependeu. Porque Deus, ele é onisciente, Deus, ele é eterno, ele não é refém do tempo. Então, Deus, ele já sabia de todas as coisas. Mas é uma forma da gente poder entender aquilo que Deus estava fazendo, porque era simplesmente o fato de Deus estar mudando de ação e tratando o homem à luz dessa mudança. Então, não é que Deus se arrepende, mas é uma mudança de ação em relação à história da humanidade. Então, quando algum coleguinha ou um professor chegar, poxa, como assim Deus se arrependeu? Ele não sabia o que ia acontecer, você fala, professora, ou professor, ou amigo, isso é um antropopatismo. Repitam comigo, antropopatismo. Não é antropopetismo, tá? Cuidado para não falar besteira. Antropopatismo, então, é essa forma do escritor, né, retratar algum sentimento de Deus. Então, isso é a nova realidade do ser humano após a queda. Né? Aqui a Bíblia fala que os pensamentos e os propósitos dos homens, eles eram inteiramente maus. E Deus, ele falou isso para Noé. Cara, essa humanidade está perdida. Todos os pensamentos, todos os propósitos, todos os pensamentos mesmo, eles são ligados, estão direcionados para o mal. Mas Deus, ele poupou Noé. Deus, ele queria destruir toda a humanidade, todos os seres vivos. Mas a palavra fala que Deus, ele teve benevolência com Noé. Mas por quê? Por que Deus teve benevolência com Noé? A gente precisa saber um pouco da história dele, né? Está cortando ali um pouquinho? Enfim. No versículo 28 do capítulo 5 de Gênesis fala que aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. Então o nome do pai de Noé era Lameque. Um bacana nome, né? Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então é por isso que Deus teve benevolência, ele encontrou favor, né? Noé encontrou favor diante de Deus. Para você ver, né? Nicolas me perguntou, semana retrasada, como o pessoal durava tanto tempo, né? 800 anos, será que eles nasciam, eram criança e com 500 anos eram meio adolescente? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu só sei que a galera durava 900 e tantos anos, mas em determinado momento da história, né, como eu li, Deus falou, cara, que geração perversa, que humanidade horrível, só vão viver 120. Então, tá aí. Se você acha que é muito velho já, imagina Noé, com 500 anos. Mas quem é Noé? É esse? Deixa eu te falar, Noé não é esse cara. Esse cara é outra pessoa. Noé é esse cara aí. Então não confunda Papai Noel com Noé. Quando eu era criança eu confundia. Eu achava que Noé era a mesma pessoa que Papai Noel. Então o primeiro ensinamento, Noé não é Papai Noel. Se você não sabe, eu queria te contar uma coisa. Noé existiu. Papai Noel não. Então, me perdoe se eu, de alguma forma, te contei algo assim, de forma tão fria, né? Mas Papai Noel não existe. Isso eu precisava falar. Outra informação, Noé, ele era um homem justo. A Bíblia fala que ele era o único justo naquela geração. Ele era um homem íntegro. Quando você pensa em integridade, é algo que não é corruptível, que não foi corrompida.
Então Noé, ele era um cara que não se corrompeu, mesmo com uma humanidade corrompida. Ele andava em comunhão com Deus, ele andava em harmonia, ele tinha relacionamento com o Senhor. Então, através disso, através de uma comunhão, a gente consegue não se corromper. Então, nosso papel na nossa caminhada é buscar ser íntegro, buscar ter essa postura que nem Noé teve. Então, precisamos levar em consideração a importância do nosso testemunho. Sabe, eu sei que na nossa vida a gente tem relacionamentos, a gente conhece pessoas, a gente vive com amigos e tudo, mas nem sempre essas nossas amizades, nem sempre os nossos relacionamentos vão nos levar para um lugar bacana. Nem sempre eles vão estar apontando para uma direção que agrada a Deus. Por isso existe essa importância do nosso testemunho, da nossa integridade como cristão. Nós precisamos ser autênticos em meio a uma geração em que a maioria busca imitar os outros. Então, se Noé fosse levado pela tendência da época, ele ia se misturar e iria se corromper. Hoje a gente tem muita influência na nossa vida. Nas redes sociais, na televisão, nas séries. Então, a nossa forma de viver, o nosso papel como um cristão autêntico é não se deixar levar pelas más influências. A gente pode ter boas influências, a gente pode ter amigos que nos levem para mais próximo de Deus. Então, é dessas pessoas que a gente precisa se aproximar e se influenciar. Então, para que a gente possa ser um cristão autêntico, nós precisamos ter uma base muito firme. A gente precisa ter a palavra de Deus firmada no nosso coração. Outra coisa foi a fé e a obediência para construir a arca sem que visse a água durante anos. Deus chega para Noé e fala, olha, constrói um barco gigantesco, tu vai colocar todos os animais, os pares de todos os animais que existem. Imagina Deus chegando para ti falando, cara, constrói aí um barco enorme. É muito louco pensar nisso, né? Mas Noé, ele não foi levado pela dúvida, pelos questionamentos, pela preguiça, pelo medo. Noé, ele teve fé e foi obediente. É um pedido inusitado, né? Não é a mesma coisa de teu pai ou tua mãe dizer, meu filho, pega uma água para mim. Isso já traz uma preguiça, né? Você fica, poxa, mãe, meu Deus. Mas imagina se Deus chegasse para ti e falasse, fulano, constrói um barco. Cara, isso exige muita fé, exige muita obediência. E Deus, ele anuncia que vai destruir a terra e manda Noé construir essa arca. E a Bíblia fala o que em Gênesis capítulo 6, versículo 17, verdade, versículo 22 diz que Noé, ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Não foi, eu faço isso aqui, mas não faço isso aqui. Não, tudo exatamente como Deus ordenou. Tá aí. Noé, ele faz exatamente tudo como Deus tinha ordenado. E eu te pergunto, você tem sido um filho obediente? Não estou falando só para os seus pais, mas eu estou falando para Deus. Como tem sido o nosso papel de filho? Filho de Deus. Será que a gente tem obedecido aquilo que Deus fala ao nosso coração? Será que a gente tem obedecido aquilo que a gente lê na palavra de Deus? A gente pode abrir a nossa boca para dizer que fazemos tudo aquilo que Deus nos ordena? E você pensa, mas isso é impossível. Tá aí, Noé conseguiu. E Deus, ele anuncia um tempo difícil. Ele fala que daqui 7 dias ele vai fazer chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E mais uma vez, Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado.
Primeira vez que Deus fala isso para Noé, ele diz, construa uma arca. E Noé exerce a obediência. A segunda vez que Deus fala algo, ele diz, entre na arca. E isso trabalha a confiança. Porque primeiro ele teve que ter fé. Ele teve que ser obediente, porque, poxa, como assim eu vou construir uma arca? É uma coisa muito inusitada. Mas depois que a arca estava feita, Deus fala, agora tu vai entrar na arca que eu te orientei a construir e tu vai confiar em mim. Porque eu vou fazer a água subir, eu vou inundar a terra, mas Noé precisou exercer essa confiança. Então vem um dilúvio. Eu me perdi aqui no... Já passei daí faz tempo. Me ajuda, Lucas. Vem o dilúvio. Tá certo aí? Noé, ele tinha 600 anos. É isso mesmo. 600 anos de idade. É muita idade, né, cara? Eu já estou com dor nas costas, tendo 30. Imagina se eu tivesse 600 anos. Nem Florianópolis tem 600 anos. Noé... Quem? Pois é, nem o Brasil, cara. Imagina só. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Cara, é muito louco isso. Isso, Deus falou no meu coração de que a gente precisa viver os processos. Deus, ele tinha um propósito muito claro na vida de Noé. Ele fez um chamado muito claro na vida de Noé. Mas para que esse chamado, para que esse propósito se cumprisse, ele precisava viver um processo. Ele não disse simplesmente, Noé, eu vou estralar os dedos e você vai aparecer depois de uma inundação aqui. Não, ele precisou construir uma arca. Imagina quanto tempo ele precisou para construir essa arca. Ele construiu a arca, depois de ter construído ainda, os animais vieram até Moisés, entraram na arca, foi a família, choveu, ficaram um tempo, para que depois eles saíssem da arca e pudessem viver aquilo que Deus tinha para eles. Precisamos viver os processos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes, né, a gente fala muito sobre os desertos, né? O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. Mas é exatamente, o deserto é um momento que a gente passa de dificuldades, ou um momento de provação, mas são processos que vão nos fazer amadurecer, vão nos fazer crescer, para que a gente viva o real propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu estava pensando, enquanto fazia essa palavra, cara, imagina o cheiro daquela arca, velho. A quantidade de animal que tinha ali, sem falar também das próprias pessoas, né, que não tinham um chuveiro legal, um sabonete, um shampoozinho. Cara, imagina a caatinga que era aquela arca. Imagina o barulho dos animais, era vaca, era galinha, era tudo que era animal fazendo barulho. Vocês já foram no zoológico? A quantidade de gente que tem no zoológico para cuidar daqueles animais e dar comida e limpar. Cara, eram 8 pessoas na arca para cuidar de todos os animais do mundo. Olha que loucura isso. Devia ser muito desconfortável, devia vir muitas dúvidas, eu não sei, eu estou imaginando. Mas, cara, muitas vezes os processos que a gente vive na nossa vida vão ser desconfortáveis, vão ser barulhentos, vai te encher de dúvidas, de interrogações. Poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu faço esse curso? Será que não faço? Será que eu namoro com essa pessoa? Será que eu não namoro? Será que eu... Sabe? Pode ser que na tua vida possa surgir várias dúvidas e desconforto. E problemas.
Mas a gente precisa se manter firme no propósito que Deus tem para a nossa vida. Outra coisa que eu achei muito massa, eu esqueço. Me ajuda, cara, me ajuda. Outra coisa que eu achei... Calma. Pronto. Os animais vieram. Cara, a Bíblia fala que os animais vieram. Então isso é muito interessante porque Deus é quem faz acontecer. E o nosso papel é apenas obedecer. Cara, imagina. Tu acabou de construir a arca, tu é Noé, tá? Tu acabou de construir a arca e tu olha para o horizonte e começa a vir vários animais em pares para entrar naquela arca. E caramba, velho, que loucura. Então aquilo que Deus nos manda fazer, o que está no nosso alcance, a gente deve fazer. Mas o extraordinário, o impossível, é Ele que faz. Porque nunca Noé iria conseguir buscar todos os animais da terra. Isso só através de Deus. E eu queria falar algumas curiosidades sobre a arca. A arca ela era 1/3 do tamanho do Titanic. Vocês já ouviram falar do Titanic? Então a arca ela tinha 1/3 do tamanho. A arca de Noé ela foi construída com 3 pavimentos. Na parte mais baixa ficavam os animais selvagens, no meio as aves e os animais domésticos, e os seres humanos ficavam na parte mais alta. E não existe nenhuma informação conclusiva, não dá para concluir quanto tempo durou, né, a questão da construção do barco. Noé ele é citado inicialmente com 500 anos de idade, né, e depois que ele entra na arca ele já tinha 600. Então, está nesse período aí, uns 100 anos, talvez. Mas é muito tempo para se construir algo. E a gente, às vezes, quer pular etapas da nossa vida. Quando eu era adolescente, eu pensava, cara, como eu queria ter 30 anos. Queria ser independente. Não queria mais obedecer meus pais, queria morar sozinho, queria fazer o que eu queria. E hoje, com 30, eu queria ter 15. Como eu tenho saudade dos meus 15 anos. Então, não pule etapas. Não queira tudo muito rápido. Porque na nossa vida a gente precisa viver os processos de Deus. E é nesses processos, são nesses momentos em que Ele trabalha na nossa vida. Que Ele nos transforma, que Ele nos lapida. Então, viva os processos. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então esse era o começo do fim do processo que Deus tinha para Moisés. Estou querendo falar Moisés. Era o começo do fim do processo que Deus tinha para Noé. A chuva ela para e as águas começam a descer. Talvez fosse um momento de esperança, de refrigério. Olha, está chegando o momento. Só beber uma aguinha que eu estou já acabando a voz. Sabe, acho que Moisés não é. Fui fazer essa brincadeira, me lasquei. Então chega um tempo em que Noé pensa, cara, a chuva está parando, o negócio já está acabando, já vou conseguir ir para a terra, fazer minhas coisas. Mas não foi ainda esse momento. Noé ele teve que continuar com paciência, trabalhar essa paciência nele. Primeiro, ele lança um corvo para dar uma olhada, né, na terra. O corvo volta, não traz nada. Aí ele depois de um tempo, ele solta uma pomba. A pomba também, ela dá um giro lá, não vê nada e volta. 7 dias depois, ele solta outra pomba. E essa pomba, ela volta com um ramo de oliveira. Então, Noé pensou, então já dá para ter uma noção de que a água está baixando. Mas ainda 7 dias mais tarde, ele solta outra. E ela não volta. Então ele entende que já está no momento.
é como se tu tivesse faltando 5 minutos pro recreio. Eu não sei se era assim, vocês são assim, mas no meu tempo, faltava 5 minutos, a galera já saía das carteiras e ficava assim perto da porta. A gente estava esperando o sinal para correr e pegar a quadra. Porque eram todas as turmas que saíam correndo ao mesmo tempo para ganhar a quadra e poder jogar a bola, jogar futebol. Então, faltando 5 minutos, a gente já estava lá e a professora olhava para a gente: o que é isso, meu filho? Volte. Está aqui as briófitas, você não está... Estou explicando. E a galera já estava assim. Então, cara, tenha paciência. Não queira correr atrás da quadra antes do tempo. Espere o tempo de Deus. E é Deus quem determina o momento de entrar e de sair da arca. No versículo 7, ou na verdade, no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, Deus fala: Noé, entra na arca com tua família. E no capítulo 8, versículo 15, Deus fala: Noé, sai da arca. Então, o tempo das coisas que acontecem, que vão acontecer na nossa vida, é Deus quem determina, não somos nós. A aliança. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, isso após eles terem saído da arca. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então Deus ele faz uma aliança com Noé. Noé ele constrói aquele altar, ele consagra aquilo a Deus, ele oferece aquele propósito, a sua vida. E Deus ele se agrada desse sacrifício. A nossa vida ela deve ser um sacrifício a Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida a gente deve sempre estar oferecendo. Muitas vezes a gente nem vai notar, a gente nem vai perceber que Deus nos deu algo, que Deus nos concedeu algo. Mas a gente precisa sempre entregar tudo que nós temos e tudo que nós recebemos a Deus. E Deus ele responde a Noé: nunca mais eu amaldiçoarei a terra por causa do homem. Apesar de que a humanidade ela vai continuar perversa, vai continuar corrompida. Mas Deus ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia. E o dilúvio é um sinal, é um símbolo também daquilo que Jesus viria a fazer pela humanidade. Nos restaurando, se sacrificando por nós para que a gente pudesse, mesmo com todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, alcançar essa vida. Assim como a gente cantou sobre a graça sem fim, sobre o sacrifício de Jesus por nós, que ele nos atraiu através da sua cruz. O dilúvio ele simboliza essa restauração da humanidade, mas uma humanidade que iria continuar corrompida, mas que a diferença é que Deus ele demonstra o seu amor e a sua misericórdia pela nossa vida. Olha aí, sempre me esqueço. Então Deus ele resetou a humanidade. Ele deu um reset. Mas ele sabia que a humanidade iria pecar novamente. E ele deu também um chamado, um mandamento: sejam férteis e multipliquem. Assim como ele fez com Adão e Eva. Mas dessa vez, ele fala para Moisés, para Noé. Ele fala para Noé: agora sejam férteis e multipliquem-se. Comecem tudo de novo. E o sinal da aliança de Deus com Noé foi o arco-íris. Não sei se você sabe, o arco-íris é um sinal do amor e da misericórdia e da fidelidade de Deus. Que ele nunca mais iria mandar um dilúvio para destruir a humanidade.
Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 9. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será sinal da minha aliança com a terra. Então, toda vez que você vê um arco-íris no céu, você lembra, Deus ele fez uma aliança com a humanidade. Deus ele fez uma aliança comigo. Deus ele ama a sua criatura, a sua criação. E ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de perdão. Que isso possa trazer um pouco de esperança ao teu coração também. A esperança de que mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante de processos complicados, eu sei que muitos aqui são muito novos e talvez não tenham essa percepção, essa perspectiva de processos difíceis, mas a vida ela vai se mostrando a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a partir do momento que a gente vai crescendo e tendo responsabilidades. Então vão vir momentos difíceis. Isso é claro. A gente passou por um momento de pandemia, a gente está voltando ao normal, um normal que nunca vai ser normal, né? Da mesma forma que aconteceu com Noé, nunca mais a vida de Noé e da sua família seria normal. Da mesma forma, uma pandemia que pode ter levado algum familiar, que pode ter causado algum problema de saúde ou o que quer que seja, financeiro, nunca mais vai ser a mesma coisa, por mais que a gente já esteja tirando as máscaras aos poucos, né? Mas os processos, eles nos ensinam, eles nos moldam, eles nos transformam e a gente nunca mais vai ser o mesmo. E para finalizar, queria abrir um texto que está em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 12, que diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Cara, Paulo está falando isso depois de mostrar como Jesus foi obediente, como Jesus se portou como servo, um servo, na verdade, um Deus que se fez servo, né? Um Deus que negou a si mesmo, a sua própria natureza divina, para que pudesse se entregar e ser obediente e morrer por nós. E ele fala que a gente precisa também ter essa postura de obediência. A gente precisa se entregar, a gente precisa buscar ser luz em meio à escuridão, a gente precisa ser esse reflexo de Cristo. Como o pastor Taveira falou, muitas vezes nós vamos ser aquele único contato que alguém pode ter com a palavra de Deus, ou então o primeiro contato que a pessoa vai ter e conhecer Jesus. Então seja esse reflexo, brilhe a luz de Cristo onde quer que você vá. Não se acomode a estar aqui, a escutar a palavra. Sabe, quando a gente começou com o Devolife nas escolas, era justamente com esse propósito de mostrar que, independente da tua idade, independente do teu tempo de igreja, Deus pode usar a tua vida. Deus quer te transformar, Deus quer te trazer para mais perto, mas Deus quer te usar para alcançar outras pessoas, para alcançar outras vidas, para alcançar, enfim, seus amigos, sua família. E aqui está falando, esse texto parece muito com o que aconteceu com Noé. Porque ele diz que é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar.
E que a gente deve fazer as coisas sem murmurar, sem queixas, sem discussões. Cara, se Deus te colocou numa situação, dá graças a Deus. Glorifica o nome de Deus. Agradece a Deus pela oportunidade de estar servindo, de estar fazendo aquele propósito. Que nós devemos também nos tornarmos puros e irrepreensíveis em meio a uma geração corrompida.